A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos sobre o idoso e para o idoso. Nós queremos pedir para o senhor e a senhora que participam conosco através do YouTube que possa desde já curtir este programa. É só clicar no joinha que está aqui embaixo. Este programa ele é exibido semanalmente com temas novos a cada episódio. E neste episódio, nós vamos falar de acolhimento. E para falar do tema acolhimento, nós temos aqui dois convidados participando conosco nesta edição. São dois pastores que foram chamados para falar deste tema que é tão vivido todos os dias nas nossas igrejas. Estamos aqui com o pastor Eduardo Micho, ele que é pastor na igreja do bairro República, no município de Vitória. Seja muito bem-vindo, pastor Eduardo. Agradeço o convite, pastor Abel, a paz do Senhor ao pastor Abel, a todos que nos assistem nesse programa. Amém, glória a Jesus. E temos outro pastor nessa edição, dois pastores participando conosco. Pastor Gedair Ferreira, ele que é pastor na igreja de Boa Vista 2, no município de Vila Velha, aqui do estado do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, pastor Gedair Ferreira. A paz do Senhor, pastor Abel, a paz do Senhor também o pastor Eduardo, e desejamos a paz do Senhor àqueles que participam conosco deste momento, desse quadro tão importante. Glória a Jesus. É muito bom ter aqui pastores participando para poder falar deste tema, que o acolhimento, ele é algo tão importante para nós. E para iniciar, uma fala só inicial, nós vamos pedir aqui o pastor Eduardo até para nos dizer onde começa esse acolhimento aos nossos irmãos, seja também aos nossos visitantes, a qualquer pessoa que quer participar de um culto na Igreja Cristã Maranata. Como que começa esse acolhimento? Pastor Abel, o acolhimento, ele começa, na verdade, ele já faz parte da nossa igreja, né? A criança, quando chega, é acolhida, o idoso, quando chega, é acolhido, a família, quando chega, ela é acolhida também. Mas nós estamos aqui para falar do acolhimento ao idoso. Então, nós vamos nos limitar a esta classe, né? Os idosos. Então, quando eles chegam na igreja, nós temos ali as pessoas para recebê-los e nós temos também irmãos preparados para assisti-los, né? Para buscar a melhor condição ali no templo. Se detectarmos que há alguma dificuldade visual, alguma deficiência visual, né, uma limitação, melhor dizendo, para enxergar, nós vamos colocar ele mais à frente ao templo. Se for um cadeirante, alguém que utiliza algum recurso para se locomover, nós vamos providenciar um lugar específico para ele. Então, ele é acolhido ali nessa condição, mas também na assistência, no amor, que a igreja já vive esse amor, né? Tanto com os nossos idosos, que já fazem parte da igreja, quanto aqueles também que nós recebemos. Glória a Jesus. Então, o acolhimento, ele não tem um início, né? O pastor Eduardo disse aqui, ele faz parte. E nós estamos preparados para poder acolher, porque um dia nós fomos também acolhidos. E quem nos acolheu, primeiramente, foi o Espírito Santo, foi o Senhor que nos abraçou a nossa alma e nos recebeu na sua presença. E isso tem sido maravilhoso. Quando nós falamos de acolhimento, pastor Gedair, nós falamos de uma assistência, nós falamos de um cuidado, nós falamos de algo que é tão importante, que é vivido todos os dias, nos nossos dias. Mas quando nós vamos para a palavra, tem algum exemplo bíblico, tem alguma coisa que nós podemos encontrar que fala de acolhimento? Pai do Senhor, pastor Abel, mais uma vez, se faz notório o cuidado do Senhor conosco, né? O amor do Senhor. E nós vamos pegar aqui um exemplo do servo do Senhor, Davi, quando ele faz um pedido ao Senhor. E eu peço licença para aqui citar um texto bíblico, e lá no Salmo 71, verso 18, ele diz assim: agora também, quando estou idoso e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Então é um pedido de Davi para que o Senhor não desamparasse.
Naturalmente, era comum, como infelizmente também nos nossos dias, talvez o deixar de lado, o desamparo aos idosos. Ele cita os meus cabelos brancos, né? Mas ele fala de uma maturidade. Ele fala assim, e eu tenho o que dizer. E é notório que os nossos idosos, eles têm o que falar. Eles não são algo descartável, não, no nosso meio, não. Eles têm um amparo do Senhor, que é fundamental em suas vidas, mas também tem um amparo da igreja, o cuidado da igreja. Por quê? Porque eles têm o que transmitir. Eles têm uma herança a ser transmitida. Quantos de nós, até hoje, né, recebemos os bons conselhos dos irmãos mais experientes, né, como pastores, outros pastores também idosos, que nos auxiliam, que nos ensinam, que nos instruem. E o que Davi fala? Eu estou, Senhor, me dê aqui essa condição até que eu tenha anunciado a tua força. Vejam bem, talvez nas limitações da força humana, quando na idade, né, ele fala de cabelos brancos, talvez ele já não estivesse mais daquela força da juventude, mas agora ele fala de um Deus que é a sua força. E nossos idosos, os nossos irmãos com mais experiência têm vivido essa experiência de ter o Senhor como a sua força, de ter um Deus que tem cuidado das suas vidas. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Realmente, de fato, a nossa experiência tem sido essa. Um dia nós fomos acolhidos pelo Senhor e desde o dia em que Ele nos alcançou, nós sentimos esse acolhimento, nós vivemos este acolhimento em todos os instantes da nossa vida. E falando ainda de acolhimento, eu quero voltar aqui ao pastor Eduardo, para que você também contribua conosco com algum estudo bíblico, algum ensino, algum texto que faz menção a esse cuidado do Senhor, a esse acolhimento que também nós devemos ter na igreja. Como que nós podemos entender isso, pastor Eduardo? Pastor Abel, a palavra nos ensina, nos mostra a inclusão dos idosos no projeto de Deus. Eles estão citados aqui em vários momentos da palavra. Eles não estão esquecidos, eles são lembrados pelo Senhor. E eu queria trazer um texto aqui que fala de um momento especial na vida da igreja. Eu vou trazer um texto do Velho Testamento, está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, que fala da promessa do derramar do Espírito Santo. E já nessa promessa, o Senhor cita os nossos irmãos idosos, quando diz assim, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Então, a palavra que cita, os vossos velhos terão sonhos. Os nossos irmãos idosos também seriam cheios do Espírito Santo para profetizar. E hoje nós vemos esses irmãos dentro da igreja, usados pelo Senhor, e às vezes, quando a gente fala aqui, né, terão sonhos, pensa-se assim, apenas os dons espirituais. E quando fala dos dons espirituais, muita gente só associa aos dons de ciência, né, ao dom de ciência, quando na verdade esses irmãos são usados em outros dons também. Eles são usados no dom de fé, eles são usados ali nos dons de ciência, eles são usados na igreja, na oração, no louvor. Então, eles fazem parte profeticamente, né, citado aqui em Joel, e, vamos dizer assim, hoje na prática, nós vemos esses irmãos incluídos dentro do projeto de Deus nesta obra, e eles são uma bênção nas mãos do Senhor. Parte integrante do corpo, irmãos nossos que mesmo já com a idade avançada, têm vivido uma grande experiência com o Senhor, porque são cheios do Espírito Santo. E têm a mesma ação do Espírito Santo, que é derramado sobre a vida de uma criança, ou de um jovem, ou de um varão, de uma irmã, e também na vida dos nossos irmãos idosos. Olha, Este início desta nossa conversa, neste quadro que é Conversando com os nossos convidados, para trazer algo espiritual.
aquilo que é o entendimento do acolhimento dentro de um ambiente espiritual. Porque um dia, como nós já citamos aqui, nós fomos acolhidos. E quantos nesta última hora também, quando nós falamos última hora, é o tempo do breve, é o momento que nós vivemos hoje. E nós tivemos recentemente o evento mundial Trombetas e Festas. Quantos idosos foram convidados e entraram nos nossos templos e participaram também online. De alguma forma, eles participaram do louvor, da palavra e foram envolvidos em tudo isso. E certamente eles foram acolhidos, porque se sentiram muito bem no ambiente em que participaram. E vamos fechar esse quadro aqui, né? Porque nós vamos daqui a pouco ver aqui as perguntas que chegaram e que serão respondidas também sobre acolhimento e serão respondidas na prática. Como que funciona esse acolhimento na prática? Mas como nós estamos falando aqui da vida espiritual e estamos conversando com os pastores Eduardo Michel e o pastor Gedair Ferreira, que já trouxeram neste início aqui uma fala a respeito daquilo que é o cuidado espiritual que Deus tem tido conosco e que na igreja os nossos irmãos também precisam ter. Eu queria aprofundar um pouco esse termo acolhimento, pastor Gedair, porque dentro das igrejas nós já temos irmãos, membros que fazem parte de um grupo de assistência, que são ativos nas atividades que acontecem diariamente nas nossas igrejas. E a gente fala de acolhimento, mas não estamos falando simplesmente para um visitante que está chegando agora, para alguém que conheceu a Igreja Cristã Maranata hoje. Mas nós estamos falando também para aqueles que fazem parte, que já estão conosco. Ainda que eles sejam usados, como foi citado aqui, que eles são usados nos dons, que eles limpam a igreja, que eles vão para a visita, que eles cantam no grupo de louvor, diáconos idosos que pregam, fazem louvor e trazem estudos para jovens, nós, irmãs idosas que dão aula, né, para classes de 0 a 3, de crianças, de intermediários, de adolescentes, são irmãos que estão oferecendo ao Senhor a sua vida e voluntariamente realizando a obra. Mas estes também precisam ser acolhidos. No dia a dia da igreja, como que nós podemos ver este acolhimento, né? Como que é o diácono, o que ele pode fazer para cuidar de um idoso, o jovem, a irmã, como que a gente consegue viver isso na prática, no dia a dia da igreja? Vivendo, pastor Abel, a nossa experiência de corpo. Porque estamos falando aqui, se somos partes integrantes do corpo, pastor Eduardo Michel citou essa expressão de que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne e demonstrou que o Espírito Santo não deixou os nossos idosos de lado, mas pelo contrário, integrou eles a mesma bênção. Nós temos vivido essa bênção do corpo, do amor. Então, os nossos idosos, eles são parte integrantes da igreja, vivenciando as assistências. E aí a gente vai num ponto interessante, porque muitos deles não apenas cuidam de alguém, mas são cuidados. E a gente vê também a participação, e aí vai talvez até este veículo de bênção que o Senhor nos deu, né, como esse quadro, também a TV Web, a Rádio Manaim, porque nós precisamos lembrar também, pastor Abel, de que tem alguns irmãos, servos do Senhor, às vezes impossibilitados de estarem no culto diário, na igreja local, mas eles não estão isolados, porque também a igreja vai até eles. Vai até eles através desses meios de comunicação, mas também a igreja local tem um papel fundamental de assistir. Eu, por exemplo, tenho na minha igreja um irmão que há muitos anos ele está acamado. E nós temos esse trabalho lá na igreja, que pelo menos uma vez por semana, um grupo de irmãos vai fazer um culto lá com ele. Então nós levamos jovens, porque os jovens também se sentem úteis, estarem ali, e aí voltamos àquela troca de experiência.
Quando se faz esse encontro dos jovens com os mais idosos, nós percebemos essa troca de experiências. Ele falando como o Senhor tem cuidado e os jovens se alegrando em poder cuidar também. Então isso tem sido uma experiência muito importante que nós temos vivido. É lembrar de que eles não podem estar esquecidos. Mas, na verdade, quando nós falamos de corpo, falamos de amor. Quem ama não despreza. Quem ama está cuidando. Glória a Deus. Então, nós precisamos cuidar daqueles que muitas vezes cuidaram de nós. O Eduardo também teve esse privilégio de crescer na igreja. Então, eu conheço irmãos, né, e irmãs hoje que cuidaram de mim. Enquanto professoras, né, irmãs, e a gente vê o olhar de amor que elas têm por nós, de saber desde criança, não, esse daqui eu conheci criança, hoje é o pastor na igreja. Você vê a alegria dos irmãos. E como desprezar isso, pastor Abel? Como deixar esses irmãos de lado se nós fomos um dia cuidados por eles também? E é isso, se nós um dia fomos cuidados, hoje é a nossa vez. Vamos cuidar daqueles que estão se achegando e dos nossos irmãos idosos. Essa é uma experiência valiosa. O pastor Gedair citou aqui a respeito do jovem. Então, já vou pegar a fala dele aqui e dar uma dica aqui para os professores de jovem, para os diáconos, para as irmãs que estão sempre junto ali dos jovens. Vou dar uma dica, hein? Faz aí na sua igreja. Adote um idoso. Cada jovem cuidando do idoso. E aí você vai adotar como? Orando por ele, lembrando dele, ligar para ele durante o dia, falar do Senhor para ele. Quando ele chegar na igreja, abraçá-lo, né? Dar a ele ali a participação dele, mostrar para ele que a participação dele no culto é importante. Seja junto com o idoso na igreja. Muitas vezes, os nossos irmãos idosos, eles estão envolvidos ali, né, no culto, sentado em algum lugar específico, participando, e acabou o culto, o que acontece? Às vezes ele está ali, vou embora, acabou o culto. Aproveita esse momento da assistência, jovem. Senta com ele, conversa com ele. E isso tem sido muito bom. Pastor Eduardo. Pastor Abel, só rapidamente. Pois não, pode falar. Até para poder, pastor Eduardo, na resposta da EBD, você coloca algum jovem para ir lá. A gente tem feito isso, tem sido muito bom, essa integração. Às vezes para poder ir lá, né, escrever, talvez o mais idoso não tenha aquela habilidade, pastor Eduardo. Você coloca um jovem, fala, qual é a sua resposta? E aí o jovem vai ajuda, cria esse laço entre o jovem e o idoso, o cuidado. Isso é acolhimento também. Isso é acolhimento. É claro. Né? O idoso se passa ali vendo, não, tem alguém cuidando de mim, eu estou fora, não, é EBD que eu quero participar. Às vezes não sabe como, mas o jovem pode ajudar. Muito bom. Aí, já está aí outra dica. Pastor Eduardo, aqui, nós temos irmãos idosos que muitas vezes, o pastor Gedaí até citou, acamados, que estão em casa, mas outros que estão no hospital. Eles estão no hospital e estão sendo cuidados. Tem os enfermeiros, tem os médicos, tem toda a equipe do hospital cuidando. Então não precisa da igreja se preocupar mais porque já está na mão do médico. É isso? Não, não é isso. Não é essa postura, né, da igreja que ama aquele idoso. Ele está lá tendo todos os cuidados dele, né, médicos, vamos falar assim, de ordem técnica, né? Está tudo sendo feito lá. Mas nós, como igreja, nós temos um trabalho à distância, que é a oração. Então a igreja está nas madrugadas, a igreja está nos cultos, nas reuniões, está ali orando por aquele idoso. Mas a igreja também tem uma parte prática, que é a assistência a ele e à família dele também. Porque às vezes ele está, vamos dizer, ele está isolado na UTI. A família não está no dia a dia, vai ali alguns minutos por dia. Então a família precisa ser assistida também. Mas o idoso, o pastor precisa ir lá visitar o idoso, o grupo de assistência, 1 ou 2 pessoas, um casal ali, vai lá, às vezes está no quarto, pode receber visita, determinados horários, vai lá, faz a visita, né? Fica um pouco ali com ele, né? Não é a visita do médico que passa, fala que está tudo bem e vai embora, não. Fica ali um pouquinho com ele, conversa um pouquinho com ele, né? Fala das bênçãos do Senhor para ele, porque ele vai receber muito bem esta assistência. E falando neste tópico que o pastor Abel trouxe agora, eu estava com o texto aberto aqui, pastor Abel, posso ler aqui? Claro. Gálatas 6,10 fala bem assim, então,
enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, os nossos irmãos idosos, eles são aqui chamados de domésticos da fé. São aqueles, doméstico, quando a gente fala, é aquele que é de casa, é aquele que é da família, é aquele que nós temos o contato, o convívio ali. Então, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, às vezes a gente está se preocupando, né? Às vezes, estou preocupado porque está acontecendo isso com o mundo e não sei o quê, e o nosso doméstico está ali, precisando da sua atenção, da sua assistência. Mas eu não tenho condição de ir lá visitá-lo. Liga para ele, conversa com ele pelo telefone, né? Às vezes os pastores não conseguem atender a todos também, mas às vezes o pastor pega o telefone, liga para a sua ovelha, conversa, faz uma oração, faz uma assistência ali, a pessoa fica feliz, ela fica agradecida e ela se sente cuidada. Porque quando nós falamos de inclusão, acolhimento, especificamente, quando a gente fala de acolhimento, nós precisamos lembrar que isso faz parte da nossa igreja. Isso faz parte do corpo, acolher os nossos irmãos. Glória a Jesus! Como é bom falar da vida espiritual dos nossos irmãos e saber que o Senhor tem nos dado uma grande bênção em tudo que envolve este acolhimento. Agora nós vamos para um quadro que é Esclarecendo. São perguntas enviadas pelos nossos irmãos dentro do tema, onde serão aqui respondidas no quadro. A primeira pergunta, ela vem de Portugal, ela vem de longe, hein? A nossa irmã Alice Faco, ela que reúne na igreja de Queluz Belas, lá em Portugal, vai fazer uma pergunta. Pode perguntar, Alice? Paz, Senhor, a todos. Meu nome é Alice e eu congrego na ICM de Queluz Belas, em Portugal. A minha pergunta é como é o acolhimento da igreja para uma pessoa idosa que foi evangelizada e começa a frequentar a igreja? Irmã Alice, glória a Jesus, que bênção é poder ter a sua participação aqui no nosso programa. E a sua pergunta, ela é técnica. E para responder esta pergunta, nós vamos chamar o pastor Bísio. Ele também está aqui participando conosco deste programa. Ele vai nos responder. Ele não está aqui sentado conosco, mas ele vai nos responder. O pastor Bísio, só para os irmãos entenderem, pastor Bísio, ele é o pastor responsável do trabalho de acessibilidade na obra. Tudo que fala de acessibilidade tem alguém que está cuidando. E claro que o Senhor cuida de tudo, mas o Senhor colocou ali o pastor Bísio para tomar conta do trabalho junto com toda a sua equipe. E o pastor Bísio, nós vamos aqui falar um pouco do currículo dele, né? Pastor Bísio, ele é doutor em Linguística Aplicada, pós-doutorado em Educação Inclusiva, psicopedagogo, licenciatura em Letras Libras e o pastor responsável do trabalho de acessibilidade na obra. Pastor Bísio, responde para a gente aí a pergunta da nossa irmã Alice, por favor. Pastor Abel, é importante uma atenção toda especial com essa pessoa, porque essa pessoa idosa, ela já vem com uma experiência de vida, com uma história de vida e muitas vezes algumas frustrações até, adaptações a essa nova idade. Então, essa pessoa precisa ser acolhida com amor no nosso meio, ela precisa se sentir pertencente daquele lugar. E cada igreja, o tamanho da igreja, de membros da igreja, a disposição física, de acessibilidade a essa pessoa como que é. Então, nisso nós vamos auxiliando essa pessoa. Por exemplo, o lugar para ela sentar é um lugar que ela ouve melhor, que ela vê melhor, que ela tem mais facilidade se precisar sair. Então, como que é essa pessoa na igreja? Então, ela precisa se sentir amada pela igreja, conversar com essa pessoa, acolher é isso, ela sentir
participante, começar a explicar para ela sobre as doutrinas, explicar para ela se ela tem alguma dúvida do Evangelho. Então, é um acolhimento, é um trabalho diferente, muitas vezes, de um outro grupo de pessoas. Então, um trabalho muito focado, direto, para que essa pessoa, ela é fruto de evangelização. O Senhor não nos enviou ela por um acaso, para que ela venha, como ela já veio, se ela está na igreja, e ela permaneça no nosso meio, para ter experiência com o Senhor, para ser, daqui a uns dias, já sendo usada pelo Senhor, ser um evangelista também nas mãos do Senhor e preparada também para o arrebatamento, para estar conosco na eternidade. Glória a Jesus, que bênção! Obrigado, pastor Bísio, por participar conosco aqui. E juntamente com o pastor Bísio ele trouxe um panorama. Ele falou de uma forma geral aqui a respeito desta pessoa que foi evangelizada, que começou a frequentar a nossa igreja. Mas para complementar esta resposta, nós vamos também aqui chamar o nosso irmão, doutor Lucas Vieira Lima Araújo. Ele que é diácono da igreja Aristides Vieira, Três Pontas, Minas Gerais. Ele é pediatra, graduado em emergência pediátrica, pós-graduado também, pós-graduação intensiva, diretor técnico do hospital, responsável por leitos de longa permanência, os leitos que envolvem principalmente idosos acamados. O nosso irmão, ele faz parte do trabalho de acessibilidade junto com o pastor Bísio, e ele vai responder dentro de uma das nossas igrejas. Responde pra gente aí, doutor Lucas. O acolhimento, ele começa desde a entrada da igreja. Então, o acolhimento ao idoso, quando nós falamos na saúde do acolhimento, a gente olha o idoso de forma individualizada. Nós temos que entender, esse idoso. Então, nós temos que entender o indivíduo. Então, a partir do momento que o idoso ele se locomove, ele anda, ele vai se chegar na porta da igreja, que o acolhimento começa lá na porta, nós devemos visualizar. Então, a visualização, o entendimento, ele começa no olhar. Então, se esse idoso vai usar uma prótese, uma órtese, como ele vai locomover, se ele usa um aparelho auditivo, se ele usa um óculos. Então, isso tudo, ele deve ser perceptivo ao olhar. A uma vez que ele adentrou a igreja, nós vamos começar o passo de conhecer esse idoso. Quem é esse idoso? Então, cumprimentar esse idoso, capaz Senhor Jesus, perguntar o nome dele, sentar ao lado dele. Interessante que a localização dele é muito importante. Se ele senta junto com outros irmãos, se ele senta sozinho, nos fala muito da questão do embotamento social ou não. Se esse idoso ele glorifica, se ele intercede, se ele é um idoso ativo. Então a percepção começa no olhar. Quem é esse idoso? Então o acolhimento começa em perguntar quem é ele. E nisso é abraçar, é cumprimentar, é conhecer, chamar pelo nome e os cumprimentos a esse idoso. Então, o acolhimento envolve muitas partes, e uma das partes mais importantes é esse olhar que o Espírito Santo ele nos dá. A paz, Senhor Jesus. Doutor Lucas, muito obrigado por participar, respondendo aqui a pergunta da Alice. A pergunta que foi respondida pelo pastor Bísio e pelo doutor Lucas. Agora, muito bem esclarecido. A segunda pergunta ela vem da nossa irmã Isabela Prates, ela que reúne aqui no município de Vila Velha, na igreja de Itapuã 2. Isabela, pode fazer a sua pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Isabela, eu sou daqui da igreja de Itapuã 2 e o questionamento que eu tenho é com relação ao acolhimento da pessoa idosa que já é da igreja. Como devemos proceder? Glória a Deus! Muito bom, Isabela, ter a sua participação aqui no programa Mais Sábios. E a sua pergunta é muito importante. É tão importante que ela vai ser respondida pelo pastor Bísio e também pela nossa irmã Gilmara Orico, que reúne na igreja de Santo André, em São Paulo. Ela que é fisioterapeuta e faz parte do trabalho de acessibilidade juntamente com o pastor Bísio. Então nós vamos ter aqui duas participações de resposta. Pastor Abel,
É uma outra estratégia de trabalho que precisamos estar atentos. Então, a pessoa, ela já é membro da igreja, então ela tem toda uma história de vida na igreja. Por exemplo, ela dava aula para as crianças, era um obreiro na casa do Senhor, um diácono, cuidava de um grupo de assistência, um instrumentista, e muitas vezes, pela idade, algumas questões, às vezes, de saúde, ela deixou de fazer essas atividades ou parte dessas atividades. Então, ela precisa, muitas vezes, para continuar realizando essa atividade, de um auxílio, de uma pessoa que auxilie a ela, trabalhem juntos, ou que ela não consiga fazer todas essas atividades, mas em que ela pode ser útil. É importante que a pessoa se sinta útil no nosso meio. E há muitas coisas que ela pode fazer, mesmo que não seja na mesma intensidade, na mesma rotina que fazia antes, mas ela é muito útil porque ela tem uma experiência de vida, tem um ensino, então precisa ser respeitada, ouvi-la também. Deus usa a vida dessa pessoa, então o que ela fala, não está falando de si mesma, está falando da parte do Senhor. Então, uma pessoa que pode ser e é muito útil no nosso meio. Então, esse acolhimento com amor, com respeito, pela experiência de vida dela, a história de vida dela com o Senhor, veja quantas questões envolvidas, e é importante a igreja estar sensível a isso, o ministério, os membros da igreja, sensível e atento a essa pessoa no nosso meio. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para trazer pontos importantes sobre a assistência e acolhimento dos nossos idosos nas igrejas. Se faz necessário entendermos o número, a quantidade de idosos que temos na igreja, suas reais necessidades, quais recursos serão melhor direcionados aos nossos idosos. No cultos, é importante recebermos os nossos idosos com muito carinho, com satisfação, mostrando que são importantes na casa do Senhor, direcioná-los a sentar mais à frente, auxiliar até o banheiro quando assim for necessário, muitas vezes pode ter escada, posicioná-los eles de forma estratégica para na entrada e na saída. No caso de irmãos que fazem uso de cadeira de rodas, é importante nós posicionarmos melhor essa cadeira de roda, colocando elas em uma posição mais adequada junto à igreja, podendo afastar o banco ou mesmo ter um banco de menor comprimento. E assim são alguns dos pontos importantes que nós temos visualizado na assistência aos nossos idosos. A paz do Senhor. Glória a Jesus, que bênção! O pastor Bísio e a irmã Gilmara responderam e deixaram muito bem esclarecida aqui a sua pergunta, Isabela. Agora nós vamos para a terceira pergunta, a pergunta que vai ser feita aqui pelo pastor Josué Emerick, o nosso companheiro que é pastor lá na igreja de Florianópolis, Santa Catarina. Pastor Josué, muito obrigado por você participar conosco. Faz a sua pergunta. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Josué Emerick, de Florianópolis, Santa Catarina. A minha pergunta para o programa hoje é: como acolher uma pessoa idosa num seminário no Maranhão? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O pastor Josué fez uma pergunta muito importante, que está relacionada ao tema de acolhimento. E, como já foi respondido aqui, na prática, a respeito do acolhimento nas nossas igrejas, tanto do membro como do visitante, a pergunta do pastor Josué está falando a respeito dos nossos manaíns, como acontece este acolhimento nos manaíns. E para responder essa pergunta, nós vamos chamar aqui o pastor Bísio para responder a pergunta. Por favor, pastor Bísio. Veja só, nós estamos tratando aqui de várias realidades de uma pessoa idosa em vários momentos, porque é assim a dinâmica da igreja. Nós temos, pastor Abel, as diretrizes dos idosos. Olha, ela está disponível no nosso site, o site de acessibilidade, ela está disponível nas nossas livrarias, nos Manaíns. Então, traz muitas dicas aqui desse acolhimento, desse atendimento, de como tornar acessível uma IBD, por exemplo, ou mesmo um culto,
não é? E o seminário, então, ele tem características diferentes do culto. O tempo é maior, então a quantidade de aulas, essa pessoa consegue assistir todas as aulas, ou talvez ele não consiga assistir todas, ele consegue ficar sentado mais tempo, precisa levar uma almofada ao seminário. Onde que essa pessoa vai pernoitar no Manaim, por exemplo? Onde é que ele vai pernoitar? Como que é a cama dele, o quarto dele? Tem condições de ser num lugar mais separado, num lugar mais fácil, mais próximo do templo, próximo do lugar que ele vai se alimentar. Então, onde é que ele vai se alimentar? Porque muitas vezes no seminário, nosso seminário costuma ser rápido, as filas, por exemplo, da alimentação. Mas muitas vezes, ainda essa rapidez para ele é muito longa. Então, onde é que ele vai sentar? Onde ele vai se alimentar? Onde ele vai dormir? Como será acessível às aulas? O lugar que ele está sentado, ele consegue ver o que está projetado? É para uma transmissão, ele consegue ver bem o vídeo? Ele está conseguindo ouvir bem onde ele está sentado? É um lugar propício? E quem vai acompanhar essa pessoa? Tem uma pessoa que o acompanha, que o ajude, às vezes, a tomar os remédios que ele precisa periodicamente. Então, são detalhes importantes de nós conhecermos essa pessoa quando levamos ao seminário. Tem um familiar, se não tem um familiar que vai junto, alguém da igreja que o conheça bem. Então, muitos desses pontos estão aqui nessa diretriz e que está disponível aos irmãos, e ficarmos atentos a essa realidade na nossa igreja, nesse seminário, o tempo desse seminário, como que é o lugar, como ele vai voltar. Veja, são questões importantes para dar todo o apoio, todas as condições dessa pessoa ir ao seminário e receber uma bênção no seminário. Obrigado, pastor Bizio, pela sua participação em responder a terceira pergunta, e chegamos ao final deste quadro esclarecendo. E agora, no quadro Curiosidades, eu quero falar um pouco a respeito do trabalho de acessibilidade. Uma conversa que eu tive com o pastor Bizio, e ele me falou de pontos importantes naquilo que se refere ao cuidado dos nossos irmãos idosos. Tem um idoso na igreja, então presta atenção, fique atento. Às vezes é um idoso que tem uma dificuldade na visão. E como que nós podemos auxiliar? Uma Bíblia com letra ampliada, ajudando ele a ler, muitas vezes, a projeção, que já tem a letra maior. Se for um idoso que tem um problema de audição e ele não consegue ouvir direito, tem algum problema, acomode este idoso perto da caixa de som, para que o som que vai chegar mais perto dele fique mais fácil para ele poder participar. Se for um irmão cadeirante, um idoso que tem dificuldade de andar, que tem algum problema na sua locomoção, sente junto dele, ajude ele nessa locomoção. Tudo isso são curiosidades que a gente traz aqui, que são assuntos pertinentes ao trabalho de acessibilidade. A gente fala curiosidade é porque isso são temas específicos tratados dentro do programa de acessibilidade que o pastor Bizio, juntamente com toda a sua equipe, tem feito e tem participado nas igrejas em todo o Brasil e no exterior. E dentro ainda de curiosidades, eu quero te lembrar que nós temos um seminário específico que trata deste tema, que é acessibilidade. E por fim, finalizando aqui então este quadro de curiosidades, nós chegamos no quadro tão esperado, onde os nossos irmãos têm enviado seus vídeos, deixando aqui os seus recados, e que bênção é poder ter os nossos irmãos enviando os seus vídeos. É sempre muito bom participar e assistir os nossos irmãos em todos os cantos do mundo, enviando o seu vídeo. Vamos assistir agora. Paz do Senhor, me chamo Keila, sou da Igreja de Nova Itaparica, Ministério Pastor Abel. Quero fazer uma pequena homenagem aos meus pais, Maria Belo Alves, Ademir Alves Bastos. Por ter me criado no caminho do Senhor, por não me deixar desviar, pelas orações, por todo o ensinamento que me deram, por essa herança maravilhosa que me deram e que eu posso repassar agora para o meu filho. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Givanildo, sou da Igreja Lídia do Sol, faço parte do Ministério Pastor Abel. E nós estamos aqui gravando esse vídeo para os nossos idosos da nossa Igreja Lídia do Sol. Uma bênção. Nós temos aqui vários idosos. São muitos irmãos que o Senhor tem dado uma bênção ricamente. Eu gostaria de também aqui mandar o meu abraço
o idoso mais velho aqui da minha igreja, o vovô Carlito, 91 anos de idade, 50 anos de diaconato, a sua esposa Olívia, uma serva do Senhor, uma valente, que está aqui sempre na igreja, não perde a madrugada. É uma bênção aqui, todos os nossos idosos aqui da nossa igreja. Eu desejo tudo de bom para eles e que Deus abençoe a vida de cada um deles aqui na nossa igreja de Ilha do Sol. Amém? A paz do Senhor, meu nome é Mateus e estou como pastor aqui na igreja em Xaxim, Santa Catarina. Quero deixar aqui um recado para os nossos anciões aqui da igreja, e no qual tem tido servos valentes, dedicados, têm buscado ao Senhor, têm orado, e nós temos colhido muitas experiências. Deixar aqui uma saudação especial à irmã Hilda, à irmã Vera, ao irmão João, à irmã Lourdes, servos de Deus que têm estado conosco aqui. Então é motivo de glorificarmos ao Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, os nossos irmãos deixando aqui os seus recados, enviando os seus vídeos. Você também quer enviar o seu vídeo? Então, peraí, não perca tempo não. Tá aparecendo um QR Code agora na tela. Você pega o seu celular, aponta para ele, para você enviar. Ele vai direcionar você para um caminho, para um site, para uma página onde você vai enviar. Você vai conseguir enviar se você tiver o vídeo. Então, você vai precisar primeiro gravar o vídeo. Faz a gravação de um vídeo curto, um vídeo onde você vai deixar o seu recado para o vovô, para a vovó, para o seu pai, para a sua mãe, para os irmãos idosos da sua igreja, ou você que é o nosso irmão idoso, a nossa irmã idosa, você quer deixar também o seu recado, pede ajuda a alguém para fazer a gravação e enviar o seu vídeo. Estamos chegando ao final do nosso programa, onde tratamos aqui do tema acolhimento, tanto no âmbito espiritual como na parte prática de todo o trabalho que é feito hoje no programa de acessibilidade da obra. E queremos agradecer aqui a presença dos nossos queridos convidados, pastor Eduardo Michel, que esteve conosco aqui falando um pouco da palavra de Deus no que diz respeito ao acolhimento. Muito obrigado pela sua participação, pastor Eduardo. Ok, pastor Abel, ao pastor Gedaí, a todos que nos ouvem, agradecemos aqui a participação, que Deus possa continuar nos abençoando e que esse programa tenha muitos outros para agregar o nosso conhecimento sobre o tema. Amém. Glória a Jesus. Queremos agradecer aqui também pastor Gedair Ferreira, participou conosco aqui dessa edição, e que bênção é ter o pastor Gedair aqui, e volte sempre, pastor Gedair. Amém, pastor Abel. Na verdade, nós é que recebemos uma grande bênção de participar desse quadro e de ter tantas informações tão úteis para o nosso dia a dia e poder aprender como cuidar melhor dos nossos idosos. Então, desejo a paz do Senhor, companheiro, também o pastor Eduardo Michel, também a todos que participam conosco deste quadro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso deixar de agradecer também ao pastor Bísio. Pastor Bísio, muito obrigado, mesmo de longe, participando conosco deste quadro e deste programa. Um forte abraço, pastor. Pastor Abel, agradecemos a oportunidade de participar do programa Mais Sábios para discutir assuntos tão importantes, necessários, que estão no nosso dia a dia, nas nossas igrejas, no nosso seminário, para esse melhor acolhimento, para a melhor acessibilidade dessa pessoa desse grupo de idosos, essas pessoas que precisam do nosso respeito, merecem o nosso respeito, o nosso amor, pessoas que estão se achegando, pessoas que estão conosco há muito tempo na caminhada e que em tudo o nome do Senhor, com sabedoria, com equilíbrio e com amor, o nome do Senhor seja glorificado. Então fica aqui o meu agradecimento. Glória a Jesus, pastor Bísio, sempre muito bem-vindo. Sempre que quiser, vem aqui participar com a gente. E chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer ao senhor e à senhora que participaram conosco. Como é bom ter a sua participação. Ainda melhor se você participar curtindo, comentando e compartilhando. É sempre muito bom ter essa participação. Quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você torna o nosso programa e também o canal da Igreja Cristã Maranata mais relevante. Ele vai aparecer mais para as pessoas, ele vai ter mais visibilidade. E isso é muito bom, porque isso tem mostrado que a obra está crescendo e que os assuntos que nós tratamos são de extrema importância e interesse das pessoas de uma forma geral. E chegamos então ao final do nosso programa.
Muito obrigado por ter participado conosco. Deus te abençoe.